Então, a fé para nós, ela sempre foi uma motivação para que eu pudesse, movido por essa fé, trazer o favor de Deus para mim, para resolver problemas externos. A fé nunca foi para revelar esse Cristo em mim. E se essa fé não revela esse Cristo em mim, então eu estou fora do entendimento daquilo que é Deus. Então a religião, ela não é capaz de fazer isso. Isso aí é somente uma ação do Espírito que é possível isso acontecer, só pela uma ação do Espírito. É uma compreensão do Espírito. Então esse evangelho vivo é você trazer para a realidade aquilo que está nas páginas da Bíblia. É você materializar aquilo que está nas páginas da Bíblia. E dentro do tempo que você está. É dentro do seu tempo. É dentro dessa condição que você está vivendo. Então, se você olha para a tua condição hoje, não importa qual seja a sua condição hoje. Hoje eu estou na condição de caído, de depressivo, estou na condição de tristeza, estou na condição, sei lá, não importa qual seja a condição. Porque Deus, ele não trabalha com você segundo aquilo que é a sua condição. Deus, ele trabalha em nós segundo aquilo que é a nossa compreensão. Segundo aquilo que nós compreendemos. Então, uma vez que eu compreender como Deus é, e como ele trabalha, e como ele faz, a minha condição vai ser transformada de imediato. Porque não depende do que, e não depende do como. A minha condição depende de um onde e de um quem. Então, quando o Adão ele peca, lá no paraíso, em Gênesis, capítulo... Vou abrir aqui para os irmãos verem. Acho que capítulo 3, 8, 9, né? Gênesis, capítulo 3, 8 e 9. Capítulo 3, versículo 8, fala assim, olha... Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou, onde você está? Essa é a mesma pergunta que Deus faz para você hoje, irmãos. É a mesma pergunta, Deus não ia mudar a pergunta, Ele é o mesmo. Então, quando você percebe um Deus distante de você, você tem que ter uma consciência dele chegando até você e perguntando, Arlindo, onde você está? Paulo, onde você está? Eu estou aqui na minha casa. Não é isso que eu estou perguntando para você. Eu estou te perguntando qual é a posição que você está ocupando hoje. Você ocupa uma posição de escravo ou uma posição de filho? Onde você está? Qual que é a posição sua? Então, a primeira pergunta é, Deus ele não quer saber o que você fez ou o que você deixou de fazer. Ele não pergunta isso para você. Ele poderia ter perguntado para o Adão, Adão, o que você fez, Adão? Eu falei para você não comer dessa árvore, você foi lá e comeu, o que você fez, Adão? Mas Deus não perguntou para o Adão o que ele fez. Porque o que vai fazer diferença na nossa vida não é o que eu faço, mas é onde eu estou. Então não importa o que eu faço, importa onde eu estou, a posição que eu ocupo. O que importa é a minha consciência crística, é isso que importa. Se eu tiver uma consciência crística, uma consciência de um Cristo, então eu estou no onde de Deus. Se eu não tenho essa consciência crística, eu tenho uma consciência caída de um escravo, então o meu onde não é o onde de Deus. Mas é o meu onde. Então eu estou caído. Eu estou escravo. Não estou filho. Então quando vem a consciência de um onde eu estou, ele faz a segunda pergunta, não é? Então ele pergunta pela segunda vez. O Adão responde para ele, olha, eu ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi porque eu tive medo, pois eu estava nu. Então o Adão, ele
ele buscou uma relação com Deus, um relacionamento com Deus, né? Por aquilo que ele fazia, por aquilo que ele estava fazendo, por aquilo que ele tinha feito. Então ele buscou essa condição de se relacionar com Deus por aquilo que ele fez. Então essa foi a resposta dele. Olha, eu ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Por que você se escondeu? Porque eu tive medo, pois eu estava nu. Ó, eu tive medo. O que eu fiz? Eu tive medo. Eu estava nu. Entendeu? Então, o Adão, ele se perdeu no relacionamento com Deus porque ele colocou à frente dele o que ele estava fazendo. Mas Deus, novamente, ele pergunta para o Adão, quem lhe disse que você está nu? A segunda pergunta que Deus faz é um quem. A primeira é um onde. A segunda é um quem. Quem você está ouvindo, Adão? Quem que você está ouvindo? Você está ouvindo Deus ou você está ouvindo outra coisa? O quem que se apresenta diante de você é Deus ou é outro ser qualquer, outra coisa qualquer que se apresenta diante de você? Então, quando você se relaciona com Deus por aquilo que você faz ou aquilo que você deixa de fazer, você não entende o relacionamento que é o relacionamento real de Deus conosco, que é o onde e o quem. Isso é muito importante, isso aqui é libertador, isso aqui é transformador. Isso aqui é a revelação orgânica do Evangelho. Deus, ele trabalha em nós um onde e logo em seguida um quem. Então, onde eu estou agora? Onde que é a sua posição agora? Você está na posição do quê? Eu estou na posição que eu me relaciono com Deus por aquilo que eu faço ou por aquilo que eu deixo de fazer. Então, se eu faço o que eu acho que é certo, eu acho que Deus está se agradando de mim. Então, você procura sempre fazer o que é certo para Deus se relacionar com você naquilo que você acha que é o correto de Deus. Só que nós achamos, irmãos, porque a vida nos ensinou assim, a igreja nos ensinou assim, então isso aqui não é culpa nossa. O que a gente está fazendo aqui agora é você colocar para trás anos e anos, tá, de história e de convivência religiosa. O que nós estamos fazendo aqui agora, essa palavra que eu estou falando com vocês aqui agora, é para você abrir mão de anos e anos de convivência histórica e convivência religiosa. Mas que você possa ingressar daqui para frente uma vida onde você se coloca, onde Deus te colocou. E diante de um quem Deus está trazendo a você. Talvez isso seja difícil para a nossa compreensão quando a gente começa a falar a respeito disso. Mas essa é a extrema verdade de Deus, é a pura realidade de Deus. Os homens que entenderam que eles não deveriam olhar para Deus para descobrir o que eles deveriam fazer e como deveriam fazer, eles entenderam que eles deveriam estar onde Deus queria que eles estivessem e diante de quem Deus havia colocado eles. Então essas pessoas foram bênção. Essas pessoas tiveram revelações tremendas da parte de Deus, porque elas puderam expressar vida que a videira verdadeira trouxe a elas. Agora, todo aquele que não teve essa consciência, eles não puderam viver isso, porque eles sempre buscaram um relacionamento com o Pai por meio de um quê, de um como, né? Como que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Será que eu estou fazendo o que é certo? Será que eu estou fazendo como Deus quer? Então isso deixou vago o relacionamento entre o filho e o pai. Porque o pai nunca quis saber de como o filho faria o trabalho. Mas ele sempre quis que o filho entendesse onde ele deveria estar e diante de quem o pai havia direcionado, para que ele pudesse não ser aperfeiçoado no trabalho por aquilo que ele fazia, mas que ele pudesse viver o processo do crescimento do pai, que ele pudesse entender o processo da revelação do Pai. Então, nós nos ocupamos muito com o nosso que, né? O que eu devo fazer,
que eu devo fazer para sair dessa vida? O que eu devo fazer? É orar, é jejuar, é comungar, é tomar ceia, é dar dízimo. O que eu devo fazer? É isso que as pessoas viveram. O quê? Elas deixaram de entender o onde para viver o quê. Deus, ele nunca quis que o homem se voltasse para ele em um relacionamento através dos que e dos como, mas sempre do onde e do quem. And my faith would be